pouco conhecida, mas eu creio que Deus vai nos dar entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O segundo livro de Samuel, capítulo de número 24, localize, por favor, o versículo de número 18. Nós leremos até o versículo de número 25, e eu gostaria que você depois prestassem bastante atenção para a palavra do Senhor nesta noite. Quero fazer, se possível, uma ou no máximo duas aplicações, mas eu preciso que você compreenda o que o Senhor tem para você nesta noite. Quantos acharam o texto citado, digam amém. Eu vou ler e você vai acompanhar em sua Bíblia o texto sagrado. Leio, portanto. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: porque vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer os seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Curve a sua cabeça, por favor. Querido Deus, acabamos de ler a Tua palavra, e eu creio, meu Deus, na inspiração do Senhor para transmitir aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações nesta noite. Essa palavra, há já alguns dias, ela é fruto das minhas meditações, mas daqui do meu coração eu não tenho nada para oferecer, a não ser aquilo que o Senhor colocar na minha mente, nos meus pensamentos, e através dos meus lábios transmitir a Tua palavra nesta noite. Eu te peço, ó Deus, que pelo Teu Espírito, o Senhor mova os nossos corações, mova, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos compreender com clareza o que o Senhor tem como objetivo para nós nessa noite. Aquilo que o Senhor já ministrou para mim, eu sei que para mim já é muito, mas talvez para algumas pessoas ainda é pouco. Portanto, ó Deus, eu te peço que o Senhor ministre no meu coração a palavra, o método, a estratégia, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, e de uma forma e de uma maneira eficiente para nós nessa noite.
Eu peço que o teu Santo Espírito faça aquilo que eu não consigo fazer. Que a tua palavra possa produzir com eficiência, meu Deus, resultados, transformações para esta noite, para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor faça isso pelo poder que há na tua palavra e no nome de Jesus. Nós oramos assim e por fé te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Tome, por favor, o seu assento. Meus amados e queridos irmãos, eu vou precisar, nesses minutos iniciais, que vocês prestem bastante atenção naquilo que eu vou explicar aqui e mantenham, por favor, as vossas Bíblias abertas, para que à medida que nós expressamos aqui a exposição da palavra, você possa compreender com clareza o que o Senhor traz aos nossos corações. Eu preciso que você compreenda que eu escolhi um texto no final do segundo livro, que é denominado o livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, assim como o primeiro, ele destaca, além de Samuel, um dos personagens que são mais conhecidos da Bíblia. Todos vocês certamente já ouviram falar do rei Davi, que já, ainda muito jovem, vai enfrentar um gigante, um guerreiro, vai ferir esse gigante, vai matar esse gigante, dando a Israel um grande livramento de um povo chamado filisteu. Davi é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. O interessante é que quando você chega no segundo livro de Samuel, você vai perceber que agora Davi já não é mais um jovem. Davi já não é mais um guerreiro que ia para o campo de batalha. Davi já está com a sua idade avançada. O ofício de Davi, nesse momento, no capítulo de número 24, já não é um ofício misturado, aonde Davi ia para as batalhas e conquistava as vitórias para o povo de Israel. Davi já é um homem experimentado no campo de batalha, já é um homem experiente, mas o tempo passou, e agora Davi já é um homem que já está se acomodando, especificamente no seu exercício de liderar como rei o povo de Israel. Se você observar o segundo livro de Samuel, a partir dos versículos ou dos capítulos 22, 23 e até o 24, você vai perceber que as batalhas já cansa Davi. Davi já cansa diante dos desafios, e já há um movimento dentro do reinado de Davi, já dentro do seu exército, que eles já queriam poupar Davi das batalhas, eles não queriam que Davi morresse. No entanto, quando Davi vai chegando já no seu tempo de velhice, ele vai cometer um deslize, ele vai cometer um pecado que vai entristecer o coração de Deus. E o interessante é que quem vai aparecer nesse cenário já não é mais Natã. Natã já não é o profeta que confronta Davi. A Bíblia vai apresentar um novo conselheiro. A Bíblia vai mostrar já um novo nome. A Bíblia vai dizer que agora quem vai exercer o papel de conselheiro e profeta para Davi é um homem chamado Gade. Ele é pouco conhecido na Bíblia, e eu estou trazendo essas informações para vocês, para que vocês compreendam, porque não foi só Samuel que escreveu o primeiro, o segundo livro de Samuel, o primeiro e o segundo livro dos reis. Esses 4 livros, na verdade, eles são escritos primeiramente por Samuel, mas Samuel morre. Depois Natã escreve parte desses livros. Eu não sei se o Natã está aqui hoje,
mas eu gostaria que ele soubesse que Natan também, pela tradição, é um dos escritores desse livro. E também esse profeta chamado Gade. O interessante, quando nós olhamos para a vida de Davi, e hoje à tarde eu pensava sobre isso, Davi é um rei. O rei é tido como um soberano. O rei é conhecido como um homem que ninguém questiona as suas atitudes. Eu não sei se todos os irmãos sabem disso, mas quando um rei deixava um decreto, esse decreto era inquestionável. Automaticamente, aquela ordem, aquele decreto era cumprido quando um rei determinava. No entanto, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele vai levantar Gade, Deus vai levantar Natan, Deus vai levantar os profetas para dar equilíbrio, para dar uma gestão direcionada por Deus aos reis de Israel. E eu quero glorificar a Deus por isso, porque não há um líder, por mais que ele seja conhecido por Deus, não há um líder, por mais que ele seja um homem segundo o coração de Deus, que não dependa da orientação divina, que não dependa do conselho do alto, que não dependa de uma ordem vinda da parte de Deus. Eu quero que você entenda isso nessa noite, porque isso é importante. Não há pessoa, por mais poderosa que ela seja, que ela não dependa ouvir a voz de Deus. Por mais que você seja poderoso, por mais que você seja competente, por mais que você seja um líder, por mais que você seja uma pessoa de um grande respeito, de uma grande autoridade, biblicamente falando, você precisa se submeter à voz de Deus. Logo, é importante o papel de Gade. Gade aqui é a própria voz de Deus falando com Davi. E eu preciso que você observe isso no texto bíblico. Nos versículos de número 18 e 19, nós vamos perceber que há um encontro de Gade, o profeta, com Davi. Dos versículos de número 20 até o versículo de número 24, vocês vão perceber o segundo encontro. Agora não é mais Gade com Davi. Agora Davi vai se encontrar com um homem chamado Araúna, que é um personagem também pouco conhecido na Bíblia. E por último, no versículo de número 25, só para você entender a estrutura do texto lido, você vai perceber que agora Davi não encontra-se mais com Araúna. Agora o encontro de Davi é com o próprio Deus. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque esse encontro de Davi com Deus, ele é oriundo, ele sai da boca do profeta Gade, levantando, chamando Davi para ter esse encontro com Deus, chamando Davi para ter esse encontro com o Senhor, chamando Davi para ter esse tete a tete com Deus. Para isso, Gade, ele chama Davi primeiramente, e diz assim no versículo de número 18, Davi, você precisa subir, você precisa se levantar e levantar ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Agora você precisa entender o porquê que Gade faz para Davi essa convocação. Era como se o profeta chegasse para o rei e entregasse uma notificação. Era como se Gade, o profeta, entregasse para o rei Davi uma intimação. Era como se Gade entregasse para Davi um documento, exigindo que Davi se apresentasse diante de Deus. Agora, Miqueias, me pergunta por quê? Por quê, pastor Liliel? Porque Davi tinha entristecido o coração de Deus. Davi tinha cometido um deslize. Davi tinha cometido um pecado. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer a alguém que pecado não tem faixa etária. Tem gente que olha para a juventude e pensa que só a juventude que peca.
Tem gente que olha para os adolescentes e pensa que só os adolescentes que pecam. Deixa eu dar uma notícia para você: pecado não tem faixa etária, tá? Pecado pega o novo, mas pega também o velho. Pecado pega a pessoa que é inexperiente, mas pega também o líder experiente. Pecado pega quem não tem cargo, mas também pega quem tem cargo. Então fica a dica: abre o seu olho, tá bom? O pecado está rodeando você, e se você vacilar, você vai dar lugar a ele. Agora me pergunte, por favor, o que foi que Davi fez que entristeceu o coração de Deus? Se você ler o capítulo de número 24, versículo 1, você vai perceber que Davi dá uma ordem. Davi chama o seu sobrinho Joabe e diz assim para Joabe, que é o comandante do seu exército: sai de Dan até Berseba, ou seja, de norte até o sul. Vai andando por todo o perímetro de Israel e faz um levantamento dos soldados, dos homens. O que Davi estava dizendo para Joabe? Davi estava dizendo para Joabe o seguinte: Joabe, eu quero que você passe em todo o Israel e faça um censo, um levantamento de todos os homens que tem em Israel. Para que Davi precisava dessa informação? O texto não diz diretamente. É por isso que eu venho aqui nessa noite para te explicar. Davi pede para Joabe percorrer todo Israel, fazendo o levantamento de todos os homens, porque Davi queria saber qual era o seu potencial de guerra. Davi queria saber quantos homens estavam preparados para defender Israel e, sobretudo, Jerusalém naqueles dias. Mas por que, pastor, que esse censo, que esse levantamento, por que essa pesquisa ofendeu a Deus, entristeceu a Deus? Por uma única razão: toda a história de Davi, todo o percurso de Davi foi viver na dependência de Deus, Gabriel. Quando ele diz assim: Joabe, caminha por aí, faça a contagem de todos os homens, ele estava querendo entender qual era o seu potencial de guerra. Ele queria saber de que forma que ele iria proteger as terras de Israel e, sobretudo, Jerusalém. Aí eu pergunto: que mal tem nisso? O mal é único. Davi viveu a vida inteira na dependência e na confiança de Deus. Não era aquele momento que a sua experiência, que o seu tempo de vida, que a sua experiência como rei, era momento dele mudar o foco da sua confiança. O foco da confiança de Davi não era no seu exército, por mais preparado e treinado que fosse. O foco da dependência e da confiança de Davi era no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. O Senhor queria que Davi dissesse assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Simples assim. Simples assim. Quando Davi conta aos soldados, Davi estava dizendo assim: olha como é que nós estamos fortalecidos. Olha como Israel se fortaleceu. Olha como o nosso exército está poderoso. E eu tenho temor nisso, irmãos amados, principalmente obreiros. Eu muito me alegrei aqui sexta-feira. O meu coração encheu de alegria de ver tantas pessoas com desejo de buscar a Deus. O coração do líder, ele se alegra com quantidade, mas o que não pode sair do nosso coração é a eterna dependência do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Quando Davi comete isso, ele percebe. Deixa eu usar um termo aqui para você, jovem adolescente, perceber. Pisei na bola. Fiz alguma coisa que entristeceu a Deus. Quando ele faz isso, Deus levanta o profeta e diz assim para Davi: Davi, você sabe que você errou. Davi: errei. Então para ti, Davi, tem 3 opções. Eu gosto de Deus, porque Deus é misericordioso, né? Imagine se você fizesse alguma coisa errada e o pai dissesse para você assim em casa: você tem 3 opções de castigo.
Tem pai que já usou essa técnica? Deixa eu ver. Sabe por que não? 3 opções de castigo. Sabe por que é muito difícil? Porque você não tem o coração de Deus. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bondoso. Porque Ele te ama. O amor de Deus não pode ser comparado com o amor do seu pai e da sua mãe. O próprio texto diz: ainda que sua mãe se esquecesse de um filho que amamenta, ou que é gerado, ou que sai do seu ventre, eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eu preciso te falar nessa noite uma coisa que você sabe, mas o teu Deus te ama. O teu Deus não desiste de você. O teu Deus tem um propósito na tua vida. Você precisa compreender isso nessa noite. Ele te ama. Ele te abraça com essa palavra nessa noite. Ele diz para você: filho, ainda que você me desagradou, mas ainda dou para você uma chance. 3 castigos, Dila. O primeiro, Gade diz assim para Davi: você tem a primeira opção de escolher 7 anos de fome. A segunda opção, se você não escolher 7 anos de fome, Davi, você pode escolher 3 meses de perseguição. Se você não quiser a fome, se você não quiser a perseguição, você tem 3 dias de peste sobre o povo. Então imagine, 7 anos, 3 meses ou 3 dias. O que vocês acham que a gente ia escolher? Quem gosta de apanhar pouco ia dizer 3 dias está bom. Não é verdade? 3 dias sem celular dá para suportar, sim ou não? Esses pais só cortando o celular está fraco demais, né? 3 dias sem celular de castigo ia ser bom ou não? Para alguém aqui ia ser um drama. Mas, castigo leve, 3 dias, ou 3 meses de perseguição, ou 7 anos de fome. Ontem eu disse isso lá no Saraiva. Imagine, olha o tanto que Deus é misericordioso. Deu para Davi a oportunidade dele escolher 7 anos de fome, 3 meses de perseguição, ou 3 dias de peste. Todas essas experiências para Davi era difícil, mas eu preciso que você compreenda com clareza o impacto dessas 3 opções de castigo. Primeiro, 7 anos de fome ia gerar uma crise econômica, ia gerar um drama para a gestão de Davi. Imagine um homem querendo confiar em si, querendo confiar no seu exército, querendo confiar no seu potencial, na sua administração, no seu governo. 7 anos de escassez. Eu não estou falando de crise financeira. Deus disse fome. As nações iam orar para Davi: Davi, você não é tudo isso que você pensou que você era, não. Tadinho do Davi. Mas faz assim, Davi, eu recebo. Tem mais Davi além do Davi aqui? Então tá bom, é para você mesmo. 7 anos de fome, as nações iriam olhar para Davi e dizer assim: Davi, você não é tudo isso que você pensa que você é. Mas se Davi optasse pelo segundo tipo de castigo e dissesse assim: olha, não, eu não quero 7 anos de fome, mas eu quero 3 meses de perseguição. Davi passou a sua vida perseguindo. Sendo perseguido, ele sabia muito bem o que era fugir da presença de um perseguidor. Ele sofreu perseguições em boa parte da sua vida. Ele sabia muito bem que era traumático ser perseguido. Logo, a perseguição, só o escape, só a boa mão de Deus para livrar. O irmão Misael trouxe uma aula nesta manhã na escola bíblica dominical, falando sobre a perseguição. Você ser cheio do Espírito Santo para vencer a perseguição. Perseguição você só escapa se for a boa mão de Deus que te tira. Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade,
Não são os livros que você lê da arte da guerra, de Maquiavel. Não é nada disso que você lê que te dá habilidade para você escapar da perseguição. É a presença de Deus na tua vida. É Deus te dizendo assim: eis que eu te tomo pela tua mão direita e digo, tu és meu. Então, se você for propriedade de Deus, se prepare. Ninguém vai tocar na sua vida, ninguém vai tocar na sua família, ninguém vai tocar no seu casamento, porque você vai estar guardado debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Três meses de perseguição, não. E a peste? Também não. Qual que foi a escolha de Davi? A opção 1, 2 ou 3? Qual foi? Qual foi? Nenhuma das 3. Davi falou assim: eu não quero 7 anos de fome, eu não quero 3 meses de perseguição, e eu também não quero a peste 3 dias. O que você quer, Davi? Eu prefiro ficar nas mãos. Se for para mim pegar, que pegue Deus. Se for para tratar comigo, que trate Deus. Mas eu prefiro a mão de Deus sobre a minha vida. Quantos dessa noite preferem o tratado de Deus na sua vida? Eu sei que Ele é misericordioso. Eu sei que Ele é misericordioso. Eu sei que Ele é maravilhoso. Quem conhece Deus sabe, aconteça o que acontecer, eu prefiro ficar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas tem um detalhe: com Deus não se brinca. Davi quebrantado, Davi diz assim: eu pequei, Senhor. O texto diz, nos versículos anteriores, que bastou parte de um dia para o anjo do Senhor cumprir o juízo. Sabe por quê, irmãos? Porque de Deus ninguém vai se escarnecer. Aquilo que você planta, você colhe. Não adianta você lançar semente do pecado e tentar colher alguma coisa diferente. Eu estou dizendo para você, hashtag fica a dica: pecou, a casa caiu. Então ou você se recorre, ou você recorre à presença do Deus Todo-Poderoso. Então, o que foi que aconteceu? Veio metade do juízo divino. Quando o anjo começou a ceifar os homens, e eu acho interessante porque Deus, Ele é fiel. Deus trata, irmão José Antônio, exatamente no mais profundo do nosso interior. Davi saiu contando: 1, 2, 3, esse aqui é forte, esse aqui é poderoso, esse aqui são os valentes. E foi contando o exército, foi contando. Não, eu posso contar com esse daqui ele não erra um tiro, esse daqui está preparado para esse e para aquela arma. E Davi tinha isso no seu coração. Pastor, metade do dia o juízo divino veio e levou 70.000 homens. Quando levou 70.000, Davi falou assim: o negócio está ficando estreito. Um anjo está chegando aqui pertinho de Jerusalém. Quando o anjo estava chegando perto, Davi, pelo amor de Deus, Senhor, pode parar com esse juízo, porque quem pecou fui eu. Então, se tiver juízo, que seja sobre a minha casa. Quando Deus olhou aquilo, irmão, porque não há nada que amolece mais o coração de Deus do que uma confissão. Anota, pode anotar. Não há nada que amolece mais o coração de Deus do que uma confissão. Anota, eu quero que você anota. Não há nada que move mais o coração de Deus do que uma confissão sincera. Davi sabia, olha, o pecado foi eu que cometi, logo o juízo tem que ser sobre a minha vida. Quando Deus ouviu isso, Deus disse: basta. Não há nada que mova mais o coração de Deus do que uma confissão. Agora tem um detalhe: quando tem a confissão, eu gosto disso, tem o basta do juízo de Deus. Quando tem a confissão, tem o basta. Mas o Senhor disse assim: basta. O anjo parou de matar, de exterminar. Parou de exterminar.
Mas aí vem Gade. Porque a confissão não é tudo. Eu quero que você entenda isso. Deus está me inspirando aqui nessa noite. A confissão não é tudo. Gade chama Davi. Gade, eu quero Davi aqui comigo. Aqui, ó, no altar. No holocausto. Vai lá. Gade se aproxima de Davi, dá a orientação. E o interessante é que o texto diz que o anjo já estava perto. O anjo já estava perto desse local chamado Eira de Araúna. E quando há uma confissão, há o basta de Deus. Aí Gade chega para Davi, sobe até a Eira de Araúna. E lá você vai levantar um altar. O texto não diz que era para Davi oferecer sacrifício. O texto diz que Gade olhou para Davi e disse: eu quero que você levanta o altar. Levanta o altar. O primeiro encontro já está resolvido. Quando Davi começa a subir, chega perto da Eira de Araúna. No outro dia eu vou explicar onde fica exatamente essa eira, só para dar um spoiler. O local da Eira de Araúna hoje é onde fica o resto, o que restou do templo. Nesse local da Eira de Araúna, é onde que fica o templo em Jerusalém. Jerusalém era habitada pelos jebuseus. É por isso que Araúna era jebuseu. E Araúna tem, este personagem tem um coração grato. Porque quando Davi toma essa cidade dos jebuseus, que depois passou a ser chamada Jerusalém, Davi poderia ter destruído a família de Araúna. Davi poderia ter exterminado os filhos e ter tomado posse da terra. Mas Davi não fez isso. Davi usou de misericórdia e deixou Araúna lá. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. A semente de misericórdia que você lança vai brotar na sua vida também. Eu não sei se você entende isso, crente, religioso, santão, que não pode ver alguém ter um deslize que aponta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você lança as sementes da misericórdia, você vai colher misericórdia. Vai chegar o tempo que a misericórdia vai chegar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus filhos, da sua família. Você está lançando hoje a semente da misericórdia. Amanhã você vai colher o fruto da misericórdia sobre a sua casa. Davi vai em direção a Araúna. E Araúna olha, não estava agendado. Ninguém mandou um WhatsApp dizendo que ia subir aqui na minha casa, onde eu estou trabalhando. Ninguém me avisou. Imagine o que passou, Laís, no coração de Araúna. O rei subindo com seus servos vai vir tomar a minha eira. Eu expliquei ontem, mas para vocês que não sabem o que é eira é um terreno lá no Nordeste, na Bahia, chamada de terreiro, aonde você debulha feijão. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Levanta a mão. Olha, bastante gente, hein? Vocês já jogaram aquelas vagens de feijão, deixaram secar com o sol, fizeram isso? O Marcos está rindo. E mandaram a madeira em cima, assim, ó, estourando. Quem fez isso? E depois peneirou o feijão, tirando a palha e o pó. Quantos fizeram isso? Quantos fizeram isso? Então vocês estão sabendo o que é eira. Metade daqui não sabe. Os mineiros, né? Quantos aqui são da terra do feijão? Eu vou trazer você para pregar aqui, viu, Aelis? Mas é exatamente isso. Só que a eira de Araúna ficava em cima. Era um lugar de trabalho, onde tinha que ter esforço, onde que tinha que ter sol quente, onde que tinha que ter trabalho causticante,
Aonde deveria ter boi para subir lá, para ajudar a fazer o trabalho no terreiro, para ajudar a debulhar aqueles feijão, tudo. Eu estou dizendo feijão para você entender, mas eu não sei se tinha feijão lá. Mas era um local de difícil acesso. Não era confortável como você tem aqui o templo. Não era um local onde que Davi chegava com seus cavalos e olha, ali é o local do estacionamento, ali fica o banheiro, ali está o bebedouro. Não. A eira de Araúna era um lugar difícil. Davi chega, quando Araúna vê, fala assim, essa visita não é boa. Você já viu aquelas visitas que você fala assim, eu sei que é rabo de foguete? Desculpe eu usar esse termo, mas é só para você entender. Bate na sua porta e você sabe assim, meu Deus, lá vem problema. Araúna viu Davi subindo e pensou consigo, alguma coisa tem errada. O rei, uma hora dessa, subindo nesse lugar difícil, nesse lugar que ninguém quer, esse lugar complicado, chamado difícil, árduo, complicado. Araúna falou assim, eu preciso me humilhar. A Bíblia diz que ele vai se inclinar diante de Davi e vai dizer assim, meu Senhor, o que é mesmo que o Senhor veio fazer aqui? Estou parafraseando, contando com as minhas palavras, pega leve, aqui está o teu servo, não faça nada de mal comigo não. Quando ele fala isso, que ele pergunta para Davi, Davi diz assim, olha, eu vim aqui para comprar. Repita comigo, comprar. Mais uma vez, comprar. Davi subiu lá para comprar a eira de Araúna. Quando Araúna ouviu isso, ele falou, de jeito nenhum. O rei Davi, conhecido e famoso rei Davi, com todos esses servos, gente, não vendo não. Pode pegar, Davi. Não, eu vim aqui comprar a eira, porque o Senhor me deu uma ordem para eu subir aqui e levantar um altar para reatar o meu relacionamento com Ele, para ter uma conversa com Ele, para viver uma reconciliação com Ele. Davi disse isso para Araúna, eu não quero isso. Araúna falou, pode pegar, a terra é sua, o boi é teu, aproveita as madeiras do carro de boi e usa para fazer um holocausto, para queimar, para fazer fogo. Se você quiser uma ajuda, Davi, eu te dou. Pode pegar tudo o que você quiser, rei. A eira é sua, o gado é seu para o sacrifício, pega tudo. Pode fazer o que você quiser, rei. O alto dessa mensagem é agora. Porque Davi disse assim para Araúna, eu sei do meu direito, eu sei que eu sou soberano, eu estou parafraseando o texto, eu sei que o que eu falo ninguém questiona, eu estou sentindo a graça de Deus, eu sei que eu tenho autoridade, eu sei que se eu quiser tomar isso eu tomo, mas eu preciso te dizer, Araúna, eu não posso oferecer nada a Deus que não me custe nada. Eu não sei se você entende isso, mas Davi diz assim, olha, o que eu vou oferecer para o Senhor, tem que ter um custo, tem que ter um preço, porque não há nada que eu ofereça ao meu Deus que não me custe alguma coisa. Eu preciso que você compreenda isso nessa noite. Davi disse isso para Araúna, não, agora me pergunte por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque o que você faz para Deus tem preço? Tem, irmão. Aqui ninguém está brincando. Eu estava subindo ali, vendo algumas pessoas andar, caminhar na praça, de mão dada, fazendo uma coisa ou outra, e sobe no meu coração, não era para eu estar ali, não era para eu estar caminhando, não era estar no açaí, ou quem sabe num bar, ou quem sabe flertando com alguma moça, não era para eu estar passeando, fazendo qualquer coisa, mas para servir a Deus tem um preço, tem o preço da renúncia, tem um preço para você dizer não ao pecado,
Ninguém está aqui passeando, todo mundo renunciou a Netflix, o Faustão, seja lá quem for que você vê no domingo, a partida de futebol. Nós estamos aqui porque nós entendemos que viver na presença de Deus tem um preço. Eu vou entregar, nem que a gente ceie a partir das 8. Mas quem falou para você que servir a Deus é essa festinha que você pensa que é? Quem foi que falou para você que servir a Deus é esse piquenique que você pensa que é a ceia do Senhor? Não, irmão, a ceia do Senhor não é piquenique. Nós não estamos aqui para comer um pedaço de pão, tomar um pouquinho de suco, não. Nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Deixa eu aplicar logo. Não cheguei na aplicação ainda. Agora, por que Davi pagou? Me pergunta, pastor, por quê? Sabe por quê? Eu anotei aqui. Porque a fatura do pecado chega. Se você quiser anotar, pode anotar. A fatura do pecado chega. E a fatura do pecado é caro. Eu sei que ia ouvir barulho de insetos agora. Satanás, ele te atrai. Ele te oferece facilidade. Mas a fatura do pecado é cara quando ela chega, viu? É cara. O pecado traz prejuízo. É por isso que nessa relação de adoração e de vida com Deus tem preço. Pastor, mas a salvação é de graça. Quem falou para você? A salvação não é de graça. A salvação é pela graça. Entenda isso. Salvação não é de graça. Alguém pagou um preço. E o preço que ele pagou foi caro. Eu só estou de pé aqui pregando para essa multidão de gente, porque o que ele pagou foi caro para me resgatar. Você só está aqui porque ele pagou caro por você. Não é a sua religiosidade, não é o tempo que você tem de crente. Eu preciso que você entenda: o preço do sacrifício é muito caro. Cuspiram nele, chibata nele, cortaram a sua pele, cuspiram no seu rosto, zombaram dele, maltrataram ele. Eu não sei se você consegue entender o preço que foi pago para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não sei se você consegue entender isso nessa noite, mas o preço da reconciliação é caro. Sabe por quê? Porque o prejuízo do pecado também é alto. O diabo disse assim: você quer, então paga caro. Pedro disse assim: porque não foi com prata e ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi por conta do preço, do precioso. Precioso aqui é porque é caro. Precioso sangue de Jesus Cristo, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Nós estamos aqui em memória de Jesus, mas em memória do preço que ele pagou na cruz do Calvário para nos resgatar. Eu concluo aqui dizendo uma coisa: o preço do resgate é caro. Fique de pé. Evangelista irmão Adnilton e o evangelista irmão Joselito vai conduzir o cerimonial ali embaixo. Irmão Claudinei aqui em cima. Deixa eu dizer uma coisa para você. O preço do pecado é caro. Por quê, pastor? Por que não saiu de graça para Davi? Porque mais tarde alguém ia gritar: Jesus, filho de Davi,
misericórdia de mim. E Jesus ia dizer: eu tenho, está liberto. Eu tenho, está curado. Eu tenho, restitui a visão, porque ele iria pagar o alto preço. O filho de Davi iria pagar o alto preço. Agora eu concluo que eu preciso dizer isso para alguém que não entendeu hoje que Jesus pagou muito caro por você. Por que, pastor, que o preço foi alto? Por que teve custo? Porque o pecado vem com uma fatura alta, mas o perdão de Deus paga a conta. Então o pecado custa caro, mas o valor do perdão é muito maior. O valor do perdão é maior do que o seu pecado. O valor do perdão, ele é capaz de reconciliar a sua vida com o Deus que você serve. O valor do perdão te dá acesso ao culto. Aí o interessante que Deus disse para Davi: Davi, eu quero um altar. Davi falou: eu não vou te dar só o altar, eu vou te dar o culto. E sabe o que é o holocausto, Miqueias? É a oferta onde você deposita tudo para Deus. O holocausto era uma queima total. O holocausto não tinha participação. Vocês, professores, mestres da teologia, sabem disto. Quando se oferecia um holocausto, pegava um animal inteiro e queimava diante de Deus. Holocausto fala de integridade. Holocausto fala de 100%. Se você não sabe o que é integridade, se você não sabe o que é integridade, eu vou explicar para você. O holocausto está falando, sabe do quê? De uma entrega total para Deus. Davi disse assim: o Senhor me pediu o altar, mas eu vou fazer uma entrega total para o Senhor, nesse lugar que o Senhor estabeleceu. Deixa eu dizer mais uma. Segura essa, Daniel. Ele diz assim: eu não vou oferecer só o holocausto, porque o holocausto queima tudo para Deus. Eu vou oferecer ofertas pacíficas. O que é isso, Daniel? Eu te explico. As ofertas pacíficas era algo que era oferecido para Deus e ficava à parte para você. Você humano, para mim humano. Davi estava dizendo: Senhor, primeiro eu vou oferecer tudo a Ti. Eu vou dar de forma integral. Eu vou cultuar de forma plena, de forma completa. Mas depois que isso passar, Deus, eu preciso te dizer que eu vou oferecer uma oferta pacífica. Eu vou oferecer uma oferta dizendo: eu voltei a ter reconciliação com Ele. Eu voltei a ter comunhão com Ele. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Isso aqui é extraordinário. Davi estava dizendo: eu vou oferecer tudo a Ele, mas eu também vou oferecer uma oferta que eu também compartilhe. A oferta pacífica era dividida entre um ofertante e quem recebia a oferta. Então o sacerdote comia, o povo comia, todos participavam. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, Marrone. Com perdão, com o valor do perdão, o Senhor nos dá acesso novamente. É por isso que você participa da oferta pacífica nessa noite. É por isso que você come na presença de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você: eu estou reconciliado com você. Eu tenho comunhão com você. Eu desfruto de intimidade com você nessa noite. Mande fácil e de quemes. Mande fácil e de come ande fácil de quemes. Essa palavra é para balançar o seu coração. É por isso que você está aqui, porque Ele pagou um alto preço para dizer: eu quero ter comunhão com você, eu quero me relacionar de novo com você, eu quero ter um encontro pessoal com você, eu preciso me relacionar mais com você. Quantos compreenderam essa palavra nessa noite? Quantos podem glorificar a Jesus por essa palavra nessa noite?
Quantos conseguem se alegrar nessa noite por essa palavra? Anabaixo e de queimes. O demanda é fácil e de come andevas. Nós vamos orar. Irmão Claudinei vai ministrar a ceia sobre nós. Sem pressa. Nós vamos participar, mas quando você pegar nesse pão, pelo amor de Deus, lembre do sacrifício, lembre do preço do sacrifício. Quando você tomar esse cálice, não toma e não beba com uma forma muito comum. Pense, olha, foi pago um alto preço, foi pago um alto preço para me reconciliar de novo com Jesus. Pense nisso nessa noite, pense nisso nessa noite. Irmão Claudinei vai ministrar a bênção, lendo um versículo de forma bem objetiva, e nós vamos participar da ceia do Senhor enquanto